Uou! Tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, este que é o melhor programa da indústria de fundos, alocação e o que mais você quiser colocar por aqui. Davi Fontinelli. Tudo bem, meu querido Colasso? Aê, tu tá famoso, hein? Eu? É, moleque. Tô sabendo que estão te reconhecendo. Na Expert chamaram pra gravar conteúdo. Tá demais. Você gravou também. Moleque, mas por atrás de você primeiro. Tá famoso, Davi. Muitas mídias na Expert. Principalmente pra você e a nossa convidada também, né? Essa daí é a famosa, né? Essa é a famosa. Temos hoje aqui, Clara Sodré, um salve de palmas pra Clara Sodré, que tá com a gente. Muito bom. Aliás, pra quem nunca te viu por aqui, quem é Clara Sodré no mercado em 30 segundos? 30 segundos, desafio, gente. Primeiro eu gostaria de fazer o comentário aqui, que é uma emoção diferente estar desse lado da bancada, então... De volta, né? De volta. Eu fiz uma rápida pesquisa, tem um ano que eu vim pra cá. Por isso que é bom a gente saber, porque o canal cresceu, querida. Vamos, né? Tem um monte de fã aqui querendo te conhecer. Então, super rápido aqui, pra quem ainda não assistiu nenhum vídeo ou não me conhece, eu trabalho no núcleo de análise de fundos da plataforma da XP, sou apresentadora do podcast Outliers, que entrevista gestores de recursos quinzenalmente no YouTube da XP, e sou a pessoa responsável hoje por levar os conteúdos, estudos sobre a indústria de fundos de investimentos para os nossos investidores, então, trabalhando muito nessa frente de comunicação focado na análise da indústria. Demais. Aliás, muito bom. Outliers, que é extremamente complementar ao Stock Pickers. Já falei isso inúmeras vezes aqui no Stock Pickers, em todos os nossos ambientes. Pô, vai dar uma conferência. Se você gosta do nosso trabalho, tenho certeza que vai gostar do Outliers também, tá? Então, vai lá conferir que é muito bom e é super complementar ao que a gente faz aqui. Mas vamos entrar no nosso assunto. A gente começa pelo principal evento do mercado financeiro mundial do maior Brasil, feira e de festival. Você respeita festival de investimentos do mundo. Do mundo. A verdadeira Disney do mercado financeiro. É exatamente isso. E aí, Davi Fontinelli, o que você viu lá de bom, hein? Conta aí pra gente. Acabamos de passar pela Expert, né? Esse investimento, esse evento, né? Que costumo falar que tem várias experts dentro das experts, né? Da Expert, porque são várias experiências que você pode ter. Nós, enquanto alocadores, eu acabei focando em coletar informações dos patrocinadores, no caso, os gestores, né? Então, foi muito baseado em conversas, né? E eu acho que a ideia aqui no programa é justamente explorar um pouco dessas opiniões, dos debates, né? que ocorreu no evento e das opiniões polêmicas também, né? Enfim, tem muita coisa. Claro, inclusive teve uma exposição elevada lá. Você estava no evento de abertura da Expert, Colasso? No primeiro dia? Clarinha foi das que teve maiores exposições no filme da Você XP. vê? Isso foi incrível. Então... Eu sempre falo que a Expert, ele é o ambiente pra gente que trabalha muito próximo da indústria de fundos, é o ambiente que você vai viver na prática o ano inteiro. Então, você concentra ali um ano inteiro de trabalho em 3 dias para quem tá dentro do ecossistema XP e 2 dias para quem é cliente. Tá? É no mesmo volume do que você tá falando. Eu falo que é uma agenda fora da curva, assim, que você cansa, não é diferente. Não dá pra falar, não tem uma classificação para isso. E essa Expo foi bem especial, de fato, acho que tiveram várias ativações muito bacanas e focadas um pouco nisso, assim, né? Teve tanto a parte interna, que aí, para quem é do ecossistema, para quem é da XP, viu um pouco ali das exposições, mas foi muito focada em levar essas conversas que a gente tem, na maioria das vezes, aqui fechado dos gestores para os clientes. Então, tem muita coisa bacana pra gente compartilhar aqui sobre a Expo, hein? Muito bom. Então, já que você deu o gancho, o que teve aí de bom dos painéis que você viu? Se quiser trazer alguns destaques. Boa, Colasso. A gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores aqui antes, falando da diferença de tom, né? Que a gente observou nessa Expert em relação no ano passado. E, na minha visão, essa Expert ela veio com um tom muito oportunístico, eu acho que é a palavra, porque o mercado ele continua com bastante certeza, bastante volatilidade, mas deu para perceber que os investidores eles estão agora com um olhar mais
olha, acho que tem oportunidades aqui que eu deixei passar algumas, então deixa eu ver o que está sendo o sentimento do mercado. Em linhas gerais, os temas predominantes foram os temas que a gente já está vendo aqui com maior pujança em relação a fluxo, então crédito privado, infraestrutura, então você vê que tem de fato um interesse ainda pela classe, acho que vale depois a gente trazer um pouco mais no detalhe, e acho que soma o fato de que agosto foi um mês positivo para a Bolsa Brasileira, né? Lá fora bastante volatilidade, pelo menos nos primeiros 15 dias, mas a gente já estava vendo um tom aqui um pouco melhor para os ativos de risco, olhando para os dados de economia americana que saíram ao longo de agosto com sinais ali de desaceleração. Então tudo isso acaba contribuindo para um tom de, olha, olhando para os últimos anos, com bastante volatilidade, alta de juros ao redor do mundo, descorrelação entre os mercados, agora o ciclo ele está virando. Então essa virada de ciclo acaba trazendo esse tom oportunístico que eu comentei, dos investidores começarem a olhar para algumas classes de uma maneira diferente. E eu acho que ao longo do nosso programa dá para abordar quais classes são essas, o que está acontecendo. Eu vou trazer aqui um negócio interessante também que eu percebi, que é o seguinte. Eu acho que essa Expert, ela trouxe uma consolidação da visão de que a taxa de juros vai subir no Brasil. Então, que antes era um assunto menos consensual, foi ganhando tração... Polêmico. Exato, foi ganhando tração. E na Expert a gente viu muitos painéis, inclusive entre os principais gestores do mercado, que a Expert sempre tem, todos eles com uma visão de que os juros devem subir no Brasil. Aí, obviamente, o tamanho da alta vai mudar de cada casa. Tem gente que fala entre 150 pontos base, tem gente que fala em 200, enfim. Cada um tem uma visão, mas digamos que o juro vai para algo próximo de 12% no Brasil. E o que é engraçado, né, que tem se tornado cada vez mais comum nesse mercado maluco que a gente vive, é que normalmente quando você escuta isso, você pensa, putz, vou vender a bolsa, né? Vai subir o juro, mas não vai ser bem assim, pelo que a gente viu ali do tom, né? Então, parece que, primeiro, tecnicamente falando, tem um benefício para o investidor de bolsa hoje, pelo simples fato de ninguém ter essa porcaria na carteira, ninguém tem, né? O gringo não tem, o brasileiro não tem, né? A alocação deve estar nos seus lows históricos, então realmente é um ativo muito leve. E aí você olha lá na sua telinha, 135, 137 mil pontos, etc. Só que se você tirar a alta de papéis como Petrobras, por exemplo, tá mais próximo dos 120 mil pontos. E isso sem falar de setores domésticos, entre outros setores que são esquecidos nesse momento e que estão com um valuation bem interessante. E até mesmo os setores mais defensivos, né, que você pode pegar ali no índice do IDIV, né, que é o índice de dividendos da Bolsa Brasileira, também se beneficiam, inclusive em ciclos de aperto monetário. Então, parece que é uma visão de sim, os juros vai subir, sim, isso não é positivo de maneira geral, teoricamente falando, é ruim para a Bolsa, mas sobe no curto prazo, o juro longo cai, isso já é positivo, tem essa questão técnica que eu já comentei, e também, com a situação nova do mercado de crédito, onde os spreads de crédito reduziram bastante, as empresas estão aproveitando para rodar suas dívidas e pegar dinheiro mais barato, basicamente, né? E aí caiu o custo de dívida que essa companhia tem, que também é um outro ponto que é positivo para as empresas. Então, eu acho interessante essa componente de alta de juros com bom para a Bolsa, e para mim a Expert trouxe isso bem consolidado. Então, para mim, o grande destaque é esse. Tem opiniões que a gente vai falar aqui um pouco controversas, né? Mas de fato houve esse consenso da alta de juros e só reforçando a ideia de que a alta do juro em si, se ela vier acompanhada com a postura dura do Banco Central, no sentido de que vai fazer o que for necessário para conter, né? De ganho de credibilidade, vai fazer o que for necessário para conter a inflação, isso é bem visto. Então a bolsa sobe, né? Então pode parecer um pouco contraintuitivo. Pois é. Mas na verdade o juro longo, de vencimento longo, que é o que importa para a taxa de desconto, ele tende a cair, de arrefecer um pouco. E isso é bom para as ações, né? Então. Pode falar. Tem um outro componente aqui nessa equação que também ficou muito evidenciado durante a Expert, que é a volta dos investidores estrangeiros, né? Então, se tem essa perspectiva de queda de juros lá fora,
esse volume tende a ir para mercados emergentes, Brasil está dentro dessa cesta, logo acaba beneficiando nossa bolsa, e muito nessa linha que o Davi comentou, de que não necessariamente serão as ações que valorizaram nos últimos anos. É justamente o que está lá com um valuation mais amassado, que o investidor não está tão olhando assim, que está focando para essa alta de juros no curto prazo, está deixando passar uma oportunidade que está na frente de muitos investidores. Não, mas mesmo se quiser ir nos ativos mais famosinhos, que estão dentro do próprio índice Bovespa, né? Pega o índice Bovespa em dólar aí no ano, e aí você vai ver o quanto a gente tá barato, né? Porque tá caindo bem ainda. E eu sei que tem opiniões controversas. Afinal de contas, eu entrevistei uma casa que zerou bolsa, tá? O Davi Fontinelli. Então... o controverso é simplesmente fiscal, pronto. Exato, é isso. Perfeito. É o fiscal do Brasil. Então tem gente que acha que o prêmio continua, e a casa que eu comentei a gente vai falar mais à frente, mas é a Verde. E lá o Parreiras já tinha falado, né? A gente deve estar no nosso momento de maior pessimismo com a Bolsa Brasileira. Então, sim, tem ponta para todo mundo no mercado, né? Mas para mim, o que mais chamou a atenção foi isso. Você quer puxar o... Só recapitulando, assim, em termos de contexto de mercado, a gente acabou de passar pela Expert 2024. A gente fez o exercício aqui de analisar como que estava na Expert 2023 e o que aconteceu desde então. Né? Então... Quer jogar na tela, Mariana Shimojo? A gente até preparou alguns slides para você que está nos assistindo, e você que está nos escutando, a gente também vai ser bem explicativo aqui. A ideia... Até a gente pegou uns feedbacks, né? O pessoal estava criticando o Colasso, que os nossos slides estavam difíceis de serem vistos no nosso último programa. Feedbacks construtivos, né? Claro. Então, claro. Não, mas a nossa audiência tem sempre razão. Não, sempre razão. Tentamos demos e Mariana vai jogar aí na tela cheia pra você, então se você não vê, aí já não é culpa nossa. E conversar com o oculista. Só relembrando aqui, né? Expert 2023, agosto, final de agosto de 2023, o Banco Central americano tinha acabado de subir dar a sua última alta de juro em julho de 2023. Uhum. E o Banco Central brasileiro, o mercado estava na expectativa do início do ciclo de cortes, né, que acabou acontecendo em setembro de 2023, logo após a Expert. Então tinha todo esse ânimo com relação a ativos de risco, o juro começando a cair no Brasil, etc. E o que aconteceu, na verdade, foi que a atividade americana continuou muito forte, dados de inflação. O juro americano subiu de maneira expressiva na curva futura, principalmente entre agosto, setembro e outubro, e isso impactou bem negativamente o Brasil. Então a gente vê o índice Bovespa, né, ele chegou a cair logo após o início do ciclo de cortes. Então nesse gráfico aqui da tela, a gente coloca o retorno das diferentes classes de ativo nesse período entre as Expert, né? Então o CDI, nossa taxa básica, é esse azul, essa reta, né, azul escuro. O Ibovespa tá de laranja aqui, é o que mais oscilou, né? Ele chegou a cair naquela época logo após a Expert, depois no final do ano teve um rally bem expressivo. Esse ano começou difícil, caindo, depois teve um suspiro, agora em agosto foi um mês muito forte, né, como a Clarinha comentou. Então essa montanha-russa aí que no final acabou fechando esse período de um ano acima do CDI. Quem foi o grande vencedor? O S&P 500, o índice de ações americanas. E detalhe, isso aqui está em retorno na moeda em dólar, né? Então não tem o efeito do câmbio. Se a gente trouxer o componente do carry, ou seja, do diferencial de juros, estaria ainda maior, né? Na casa dos 30%. Então o grande vencedor desse período foram as ações americanas. Inclusive, estava tentando lembrar aqui, quem que na última Expert 2023... estava falando de maneira bem positiva, assim, para ações americanas, que era o call. Recomendação aqui, Outliers com WHG Especial Expert. Aí, ó. O Andrew, ele fala bem vocal, o otimismo dele. Em um momento tava todo mundo assim, não sei se tem mais espaço, não tenho certeza, já subiu bastante. E ele muito vocal sobre o call dele para as ações internacionais. Então, fica a sugestão aqui. E quem falava isso nessa época era tratado meio como louco mesmo. Exato. Muitos multimercados até tentaram vender ações americanas e desistiram desse trade porque perderam muito dinheiro. E ao longo do ano eu diria que até ficaram um pouco mais de fora.
E agora a gente vê na ponta contrária, né? Os gestores comprando bolsa, voltaram a comprar, né? E aí na ponta negativa, nesse período, né? A indústria de multimercados fechou abaixo do CDI, né? Um período muito difícil. E também os títulos públicos brasileiros atrelados à inflação e os títulos pré-fixados, né? Então, foi um período difícil para ativos de risco aqui no Brasil. A Bolsa Brasileira teve essa montanha-russa, fechou um pouquinho acima do CDI. Esse foi o pano de fundo que marcou esse período entre as Expert e agora na Expert, esse debate todo a respeito da alta de juro no Brasil. Até desconectado do que a gente vai ver agora em setembro nos Estados Unidos. Mas se eu puder falar a princípio do tema da Expert, se fosse listar um tema, Clarinha, seria o tema da renda fixa, né? Exatamente. Eu diria que tanto por interesse dos investidores, quanto até retorno dos ativos, como a gente está mostrando aqui na tela, né? O índice de crédito privado, o IDA-DI, fechou acima do CDI, né? A linha cinza do gráfico. E os fundos de crédito surfaram muito bem esse movimento. Depois de um período bem difícil, eventos de crédito, Americanas, etc., no início de 2023, mas desde então foi um período muito positivo para os fundos. E a gente vê na Expert, né, os gestores de crédito felizes e os demais talvez um pouco mais, passando por momentos um pouco mais difíceis, né, de captação, etc. E a indústria de crédito passou por níveis muito fortes de captação. Até no próximo slide que a gente preparou aqui, a gente mapeou o que foi a captação da indústria de todos os fundos de crédito privado. Até se puder passar mais Mari, a gente tem um mapeamento interno aqui dentro de casa, né, para todos esses fundos de crédito, e conforme as diferentes estratégias. Então, a gente separa o que é fundo de crédito conservador, né, o que a gente chama de high grade liquidez, ou seja, com prazo entre 0 e 1 dia, que você resgata até o dia seguinte. Créditos previdenciários, que também tendem a ter esse perfil conservador. Parte de infraestrutura, enfim, são os rótulos que a gente tem aqui dentro de casa. E o fato é que tanto no mês quanto nos últimos 12 meses, ou seja, a tabelinha aqui da esquerda e o gráfico à direita, a gente vê que boa parte do endereço da indústria foi para fundos de liquidez e de previdência. Ou seja, a parte mais conservadora do crédito, que nesse período até surfou o que a gente chama de fechamento das taxas, né? A queda das taxas dos títulos, que aumenta o retorno, né? Que dá um boost no retorno dos fundos. Então, o fato é que nos últimos 12 meses, os fundos de crédito mais conservador, eles renderam tanto quanto ou até acima dos fundos que a gente chama mais arrojados, os fundos de crédito high yield. Porque no caso dos fundos de crédito arrojado, as taxas elas tendem a não oscilar tanto quanto nos fundos conservadores, que são mais líquidos, cujos ativos são mais negociados. Então, até quando a gente olha no gráfico aqui à direita, os fundos de crédito high yield, que possuem até uma assimetria mais favorável hoje, nos últimos 12 meses eles não captaram nada, né? Então... Vamos falar disso, Davi Fontinelli? Isso é importante. Muito importante. Porque é o seguinte, vamos lá então. Quando a taxa de juros está alta, de maneira intuitiva, sendo que o mercado deveria ser contra-intuitivo, você que está em casa, tá? Guardar essa aí e pensa depois. Mas, de maneira intuitiva, a renda fixa ela fica mais interessante. E aí, a gente está vendo essa boçalidade de dinheiro que está migrando para esses ativos e não para de entrar, especialmente no high grade, né? Nos ativos mais conservadores, ali no topo da cadeia alimentar do crédito privado. E aí, aqui do lado, você tem o high yield, que... tem uma galerinha que eu conheço que faz isso aqui bem pra caramba, que obviamente tem um nível de risco maior, mas você alinhando com expectativa de investimento e cabendo, obviamente, dentro da tua leitura de risco, para percentual da sua carteira pode fazer sentido, e que bebe dos mesmos benefícios do juro alto para renda fixa, só que às vezes até mais, porque você tem às vezes taxas maiores ali de remuneração. E um mercado que não capta nada, né? Por enquanto.
O que vocês estão vendo assim sobre esse assunto? O que justifica não captar? Será que o investidor não sabe? O que tá rolando? Claro, Sodré. Efeito retrovisor. Ah! Olha bem, o Davi ele comentou da dinâmica de 2023 e quando a gente observa a abertura de spreads que aconteceu em 2023 foi bem concentrado nos títulos mais conservadores. Então foram os fundos mais conservadores que sofreram mais. Teve toda a movimentação de saída e logo na sequência, quando começou o movimento de fechamento, esse fluxo começou a voltar. Nesse período, a gente conversando com alguns gestores de crédito, inclusive high yield, eles comentaram que foi uma oportunidade, inclusive, de reduzir o risco da carteira colocando créditos conservadores nessas carteiras. Então, isso acaba trazendo ali um maior equilíbrio de risco-retorno e atratividade para esses fundos. Quando passou o primeiro trimestre de 2023, teve um hiato ali, né, de maior cautela dos investidores e o fluxo começou. Então, começou um fluxo após esse período de Americanas, focado nesses fundos mais conservadores, os investidores ainda assim olhando para essas estratégias com aquela dúvida. E quando eu falo efeito retrovisor, é que o fechamento foi tão grande de spreads, dos spreads mais conservadores nesse período, que o retorno chamou muita atenção e continua chamando muita atenção. Então, se você entra numa plataforma hoje e olha aquele fundo com a liquidez D+1, D+5, com uma liquidez super reduzida, trazendo um retorno similar a um fundo que é D45, o efeito vai ser de olhar para esse retorno e falar, olha, não preciso aqui alongar. Não precisa alocar no D45, né? Exatamente. E isso é completamente nocivo para o investidor no longo prazo, porque, como já vimos algumas vezes acontecer na indústria de fundos de crédito, são esses fundos que têm uma liquidez maior, um alongamento de prazo maior, que vai proteger o investidor de possíveis chacoalhões e corridas por liquidez. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui na tela é um efeito manada. Um efeito que acontece em um cenário de taxa de juros elevada, revisão de taxa de juros também, um movimento risk-off muito, muito forte desde o início do ano. A gente estava começando o ano com a cabeça muito otimista de corte de juros. Isso foi sendo revisado ao longo do tempo e o investidor foi migrando para essas estratégias mais conservadoras. Só que quando a gente olha até para o tom nesse cenário e olha para os spreads também, já começa aquele tom de cautela. Algumas estratégias fechando para captação, gestores querendo proteger o patrimônio passivo, olhando para esse cenário e falando, olha, não é qualquer coisa que você compra num cenário como esse. Então, por mais que essa aqui seja a foto, o ideal agora para o investidor é olhar para a pauta de seletividade, cautela e alongamento de prazo, e aqui entraria uma maior atenção para os fundos high yield. Então, o que aconteceu foi efeito retrovisor, olhando para frente, está na hora de modificar um pouco essa foto para quem quiser proteger a carteira, é claro. E aí, Davi, o que você acha? E eu diria que a justificativa pelo interesse, eu acho que tem muito a ver com o nível de retorno olhando pelo retrovisor, como a Clarine comentou, dos últimos 6 a 12 meses. Né? Porque o investidor ele vê níveis de retorno similares entre os fundos mais líquidos, mais curtos e os fundos mais longos. Sim. Não entende exatamente o porquê e às vezes é difícil mesmo de você saber exatamente o que o fundo comprou, etc. Sim. E pensa que por que você vai alongar a carteira se está rendendo tanto quanto e é mais líquido, né? Mais curto o fundo. Então até é por essa lógica que teve esse fluxo expressivo, né? Embora olhando para frente, não é isso que deve se replicar, ou seja, na renda fixa, o retrovisor não te ajuda muito a entender o retorno prospectivo, né? Então, na prática, esses fundos mais líquidos tendem a ter um retorno marginal menor, dado o nível de preço que a gente vê no mercado hoje de crédito, de debêntures, enfim, de crédito privado como um todo. E isso também explica essa dicotomia entre a captação dos fundos de infra CDI para o infra IPCA. Também, porque o retrovisor do infra CDI está melhor do que o do infra IPCA e por isso que está atraindo tanto dinheiro. Esse, na minha visão, Colas, é um dos maiores erros dos investidores no cenário atual. E quando você olha para o retorno dos fundos de renda fixa debêntures incentivadas IPCA, eles foram muito afetados pelo componente abertura das Bs em 2024. Então, a foto deles não está bonita. Só que perspectiva de retorno para esses fundos, o risco-retorno está muito elevado por causa dos dois componentes. Então, se tem spreads apertados aqui para você conseguir extrair algum tipo de retorno, do outro lado você tem um componente risco de mercado. Nas estruturas redeadas, você só tem o risco de crédito. Então, o investidor que está olhando para essa foto agora,
agora e continua alocando em infraestrutura através dos fundos CDI, tá na hora de revisar um pouco essa estratégia, até entender o quanto de alocação e inflação ele tem na carteira, porque se tem um momento para alocar em debêntures incentivados IPCA, na nossa visão, e até trazendo aqui, sendo vocal, porque a gente soltou um relatório recente sobre isso, é agora, não é esperar para você começar a colocar nessas estratégias. Eu vou trazer outro ponto também, que é um pouquinho mais profundo, que é o seguinte, para virar o natural, né? Qual que é o indexador natural de infraestrutura? Geralmente é inflação, seja lá qual for. E a mais conhecida é o IPCA. Para um fundo de infraestrutura virar um fundo de infra CDI, o que ele faz? Ele faz um hedge do portfólio usando um ativo chamado DAP, que é um derivativo. E esse derivativo é um derivativo institucional, basicamente. Que tem várias funções. Os gestores de multimercado utilizam para operar a inflação, enfim, dá para você usar para várias coisas. Mas no caso desse carinha aqui, que é renda fixa, o gestor vai usar o DAP só para fazer o hedge da carteira. E hedge, meu amigo, é custo. Certo? Então, a rentabilidade final desse cara no longo prazo, comparado com infra, você pode jogar e olhar, vai ser menor, porque ele tem um custo que esse fundo aqui não tem, porque está exposto ao mercado. Obviamente que ele vai ter um pouco mais de volatilidade, porque tem o risco de mercado que a galera fala, mas na boa, entre esse e aquele, eu prefiro o infra IPCA. É isso. Dá pra ter os dois. A minha opinião é mais cética, né? É mais ponderada. Que no final das contas, você, enquanto alocação, você deveria ter ativos pós-fixados de inflação, combinar isso, né, para montar a sua carteira. Claro. Mas o fato é que, assim, a dinâmica de mercado, olhando para preços de hoje, inclusive os gestores da Expert alertaram para isso, que quando a curva de juros reais, as taxas caem, ou seja, a curva da AB fecha, né, o termo técnico, as taxas dos ativos de infraestrutura tendem a abrir. Uhum. E os fundos que têm esse perfil pós-fixado, eles sofrem com isso, né, naturalmente. Então, olhando para frente, tem um pouco desse risco, e é onde os investidores mais alocaram. Né, a gente vê nos últimos 12 meses 40 bi alocado em fundos de infraestrutura atrelados ao CDI. No mês de agosto foram 7, ou seja, ainda está muito forte o fluxo, que a gente vê na tabela do gráfico aqui à esquerda. Agora, mesmo os fundos atrelados ao IPCA, que nos últimos 12 meses eles sofreram com retornos e fecharam abaixo do CDI, captaram 13 bilhões. Então, é um pouco do reflexo dessa demanda expressiva por ativos isentos. De infraestrutura, mesmo que seja um prejuízo isento. Prejuízo no sentido de retorno abaixo do CDI. Sim. Mas sendo isento, tem um apelo comercial muito forte, né? Então, a gente vê nos números que mesmo os fundos atrelados ao IPCA captaram de maneira expressiva nos últimos 12 meses. Perfeito. E, não, assim, esse final aqui da tabela mostra bastante onde deve estar a oportunidade em crédito, né? Por uma noção de fluxo também, acho que fica bem claro que foi o que a Clara já comentou, mas assim, lá do nosso lado no institucional, a gente tem reduzido a classe como um todo, acho que por um momento de mercado, e vê uma oportunidade de aumentar a bolsa mesmo. A gente acha que nesse momento é uma escolha mais inteligente. Até a gente pode errar em termos de timing, talvez, igual a gente tá falando antes aqui, a Clara comentou, né? Pô, continua entrando dinheiro, aí esse fluxo continua indo, o spread continua comprimindo, aí o fundo que já está posicionado vai ganhar dinheiro, a gente entende isso, mas por uma questão de assimetria, a gente acha que a gente tem pouco para ganhar ainda, né? Sendo que tem outras classes que parecem ser mais atrativas no relativo. Então, enfim, é um pouco nossa leitura lá, né? Que é diferente da de vocês, eventualmente, mas é um pouco da leitura. E se eu puder resumir esse grande capítulo do crédito, até em função das conversas tidas na Expert, né? Eu falei com bastante gestores de crédito privado, e a avaliação de mercado é muito em função... na verdade, eu busquei... Eu estava tentando encontrar algum cenário negativo de... Poxa, onde que vai vir a treta aqui, né? Qual que vai ser o trigger? Ou então me explica o cenário em que isso aqui, qual que é o downside, o risco para baixo disso aqui. E é difícil encontrar essa resposta porque o técnico, né, o fluxo tá positivo e vai continuar positivo, assim. Essas foram as respostas desses gestores, que é difícil você enxergar um cenário em que a renda fixa vira o patinho feio. Esse é o ponto. Porque o juro vai subir, assim.
Você pode ter, assim, N justificativos, etc., mas, assim, em termos tangíveis, a gente pode ver essa abertura das taxas, aumento das taxas, que provoca cotas abaixo do CDI, que provoca resgates, mas ainda assim é difícil, enquanto os multimercados estiverem caindo, a bolsa tiver essa volatilidade forte, que os investidores vão migrar massivamente para outras classes de ativo que não é renda fixa. Esse foi a opinião que eu capturei lá da Expert, mas todo mundo com esse receio, do tipo, preço está caro, a gente está até, alguns gestores, não todos, só alguns fechando os fundos, já fechando os veículos, porque não tenho mais para onde alocar. Então, essa é a grande avaliação que eu faço ali de crédito na Expert. Não, mas eu também escutei uma frase numa reunião com a galera da Petros. Aliás, um abraço, porque eles assistem todos os carteiros e são fãs das suas análises, Davi. Por isso que é importante ter alguém inteligente na sala. Mas eu escutei uma frase interessante que saindo da reunião assim, um deles virou pra mim e falou: cara, a graça do que a gente faz é que não tem certo nem errado. E eu concordo muito com isso. Então, assim, eu acho que no contexto de diversificação de portfólio, pode fazer sentido você ter um fundo de infraestrutura pós-fixado no CDI. Assim como às vezes para o meu portfólio às vezes não vai fazer sentido e eu vou preferir ter só o IPCA. Eu acho que tem... E a diversificação também não é sobre ter ou não, muitas vezes, e sim o tamanho, né? Acho que essa conversa do ou já é meio passado. O benefício da diversificação é você falar né? Então, vou ter crédito, e bolsa, e multimercado, e bolsa lá fora. E aí o que eu acho que vai mudar é proporção, e você vai fazer isso conforme a sua visão de cenário. Eu só queria fazer um último aposto rápido, porque esse negócio que a Clara falou sobre o alongamento dos prazos, eu acho que é um tema interessante que as pessoas não entendem tão bem, então eu queria explicar. O melhor fundo de investimento de todos é aquele que não tem como resgatar. Essa é a verdade, né? Então, assim, você vê, sei lá, Berkshire do Buffett, é maravilhoso, né? Ele pode investir para longuíssimo prazo e construir uma taxa de retorno composta interessante, porque você não consegue tirar o dinheiro de lá de dentro, né? Agora, quando você vai para um ambiente de fundo de plataforma, né? Quando você olha lá, sei lá, D45, D60, D90, D120, D360, o que o gestor está fazendo é protegendo você, cotista. Basicamente é isso. Então, você é um dos vários cotistas que está no fundo. Você não sabe quando o outro cotista vai apertar o botão de resgate. Resgate não tem mágica. O gestor vai precisar pegar o dinheiro que está alocado em alguma coisa, está investido em alguma coisa, em algum ativo, vai ter que vender esse ativo ao mercado para te pagar, né? E isso invariavelmente pode, né, afetar de maneira negativa o resultado do fundo, porque se o gestor tem que vender de qualquer jeito, ele vai vender a qualquer preço. E se ele vende a qualquer preço, isso é marcado na cota e vai machucar a rentabilidade do seu fundo. Quando você tem um fundo muito líquido, ou seja, lá D+1, D+2, significa que o gestor tem 1 dia, 2 dias para vender o ativo. Se tiver um momento de mercado bom, líquido, todo mundo, né, fluxo de compra, show, ele vai conseguir vender bem, vai conseguir achar um comprador que pague um preço razoável, interessante para o fundo, tá tudo certo. Agora, no momento de estresse de mercado, onde a liquidez diminui, onde tem mais fluxo vendedor do que comprador, vira um leilão e você tem que ficar jogando o preço para baixo para conseguir vender, porque você vai ter que pagar o dinheiro para o seu cliente, não importa o que aconteça. Então, quando você, investidor, escolhe um fundo que tem um prazo de resgate mais longo, você está automaticamente se protegendo, e esse fundo, estando mais protegido, provavelmente num evento de estresse de mercado, como a Clara comentou, ele vai conseguir lidar melhor com a situação e aí, eventualmente, proteger melhor a cota. Então, sempre tenha isso em mente a hora de escolher ali o seu fundo. Você quer voltar para a parte de rentabilidade do mês, que é um slide antes? Podemos falar. Acho que... Mariana Shibojo. Aqui, mas quando a gente olha para a indústria, né, ou seja, para... É um para trás, Mari, daquele último. Travou? Quando a gente pensa nas diferentes classes dos fundos de investimento, comentando rapidamente aqui, né? Agosto foi um mês positivo e forte para a maioria das classes, né? Quando a gente compara um CDI de 0,87, quase todas as estratégias bateram o CDI, com exceção dos quantitativos, né? Que foi um mês
desastroso. Para quem não acompanhou, a gente viu no mercado movimentos bem expressivos de mudança de direção no mercado de ações lá dos Estados Unidos, né, com a divulgação de dados de mercado de trabalho mais fracos do que o esperado, e aí criou-se um receio a respeito da recessão, do aumento da probabilidade de recessão nos Estados Unidos. A bolsa despencou, e com isso os fundos quantitativos que buscam capturar tendências de curto prazo, eles estavam posicionados a favor da direção da alta da bolsa, da alta dos juros, e isso se reverteu numa velocidade altíssima, né? Então, os fundos quantitativos, não só no Brasil, mas lá fora também, os índices de segmento de tendência, né? Todos eles despencaram no início do mês, e aí depois a bolsa despencou e depois até fechou o mês no campo positivo, né? Então, isso foi uma grande volatilidade. Até o índice que mede a volatilidade das ações lá nos Estados Unidos, o VIX, bateu níveis bem expressivos. Isso que marcou o mês de agosto. E aí, rapidamente, aqui nos 12 meses, a gente vê um cenário em que o que está batendo o CDI são os fundos de crédito, né? Então, seja high grade com prazo mais longo, high yield, os pós-fixados de infraestrutura. Enfim, aqui os fundos pós-fixados que conseguiram nos últimos 12 meses bater o CDI, enquanto todas as outras classes, e o nosso índice de ações também, o Ibovespa, mas as outras classes, ou seja, os fundos multimercados... O Ibovespa tá dando aula. O Ibovespa conseguiu aí... Continua abrindo a boca de jacaré para cima dos gestores de ações ativos. Os long only. Sim. E long bias também. Na média da indústria, né? Lembrando que isso aqui é toda a indústria. Média. Valores médios. Tem gente que autoperforma. Exatamente. E os fundos multimercados também, sejam os fundos macro, quantitativos, long short ou a indústria inteira, todos eles na média da indústria, abaixo do CDI. Acho que só um comentário sobre essa performance do Ibovespa nos últimos 12 meses, que pega justamente os 2 meses cruciais de 2023. Novembro e dezembro. Novembro e dezembro. Porradão pra cima. Que é bem ali pega o período em que estava um dos piores cenários, e a gente montou um view lá em análise da visão trimestral de retorno tanto para os fundos long on, long buys, Ibovespa, small caps, quanto para os multimercados. E aí o interessante dessa análise é que ela mostra que, de fato, estamos acompanhando uma das piores sequências trimestrais, quando você pega de 2021 para cá, para os ativos de risco, para os fundos de ações em específico, mas o Ibovespa não necessariamente acompanhando essa tendência, e muito em linha com a composição setorial, que acredito que a gente vai aprofundar um pouco mais no detalhe aqui. E aí eu queria só pegar o gancho aqui dos fundos sistemáticos, novamente, porque eles refletem uma questão em que a gente tem falado bastante, que é a quebra de correlação entre algumas classes nos últimos tempos, e por consequência eles acabam ali sendo penalizadas. Esses fundos estão nos piores quartis de retorno trimestral, fechando setembro, né? Então, se continuar nessa tendência, eles vão estar dos piores quartis de retorno desde 2008. Então, assim, é um cenário realmente muito duro para essas estratégias, e para os fundos long only tem uma simetria de risco aqui que vale o investidor olhar para não comparar ele diretamente com o Ibovespa nesses últimos 2 anos, que tiveram alguns movimentos de mercado, em especial com commodities, que abalou bastante essa dinâmica. Então, só esse comentário, porque foram 2 meses super decisivos para 2023, e se a gente acompanha os retornos trimestrais, em 2024, a gente tá aqui com o primeiro trimestre de 2024, no terceiro quartil dessa análise que a gente fez. O segundo tri, um dos piores quartis de retorno para os fundos com gestão ativa, e agora caminhando para ser um dos melhores quartis de retorno desde 2008. Então, assim, se continuar nessa toada positiva para os ativos sensíveis a juros, a gente tem aqui um cenário positivo para os fundos long only. Perfeito. Tá vendo, Cola? Então a foto não é exatamente o que a média da indústria. Da Clara. O dia que eu começar a receber as análises dela, lá eu vou ser muito feliz. Recebi o push aqui ao vivo. É isso. Então, me adiciona lá, pelo amor de Deus. Analista. Mas vamos falar dos multimercados, então? Vamos lá. Acho que na Expert, vocês viram alguma opinião polêmica aqui, tentando lembrar dos gestores? Acho que teve esse consenso do tomada em juro, embora o nosso presidente do Banco Central
a palestra dele foi polêmica, né? Que houve uma fala de que, a opinião dele, né, de que havia um prêmio excessivo na parte curta da curva de juros, ou seja, um discurso mais frouxo, e aí o mercado já andou logo após, né, naquela manhã, e depois voltou tudo. Então, assim, tem uma volatilidade grande, essa questão até em função da comunicação do Banco Central. Mas o fato, e até olhando aqui para a nossa tela, né, o levantamento que a gente faz, olhando as cartas dos gestores e o posicionamento nos diferentes mercados, juros, moedas e bolsas, é que passa a ser um consenso a aposta a favor da alta dos juros curtos no Brasil, né, que foi um movimento que, ao longo do ano passado, muitos deles estavam querendo capturar ganhos na queda dos juros reais principalmente, mas hoje existe essa opinião de que o Banco Central vai ter que subir juro e mais do que o que está precificado na curva, o que está sendo indicado, por isso até que eles estão apostando na alta dos juros. Então a gente viu essa virada, né, nos últimos 1 a 2 meses, e na Expert essa opinião foi bastante falada. Agora, só para fechar em termos de mudanças, a gente também apresentou no último Carteiros do Condado, nessa tabelinha, a parte de juros lá fora segue parecida, né, apostando na queda dos juros, parte de moedas também, sem grandes novidades. Parte de Bolsa Brasil é que os multimercados talvez estão um pouco mais receosos, né, então o que era uma posição comprada para a maioria, agora parte deles vendeu parte da posição, ou seja, de modo a neutralizar a exposição. É o nosso cinza aqui do gráfico, né? Então, o verde representa posições compradas em bolsa, o cinza posições neutras, de valor relativo, e o vermelho posições vendidas. Até a XP Asset, no time macro, passou a vender taticamente Bolsa Brasil, né? Mas é emblemático, né, corroborando com essa visão. Até eu queria perguntar para vocês, né, porque existe esse cenário estrutural, fala de valuation de algumas ações específicas, stock picking, os gestores de bolsa vão defender essa visão. Agora, os multimercados, que tem um horizonte mais de curto prazo, fato, eles são mais receosos com bolsa, né? Então ficam essas duas visões antagônicas, né, para investir em ações de Brasil especificamente, né? Eu acho que para quem faz a seleção das ações, que são os gestores de ações de fato, com fundos dedicados, é claro que eles naturalmente são otimistas, mas se você for pensar numa lógica de longo prazo, que é o que eles tentam defender, embora eu acho que isso é uma tarefa que beira o impossível no Brasil, mas de fato, assim, no longo prazo, quem ganha dinheiro é quem está na posição otimista, não na pessimista. E quando você olha as casas, né, quando o assunto é bolsa, obviamente que muitas casas ganham dinheiro com posições vendidas, mas o grosso do dinheiro de fato vem de posições otimistas. E todos eles se apoiam na questão dos valuations, que são bem deprimidos, e de fato são. O Brasil trabalha com um prêmio de risco maior na moeda, na bolsa, em todos os seus ativos, por conta do que você comentou do fiscal. Então, um país que tem uma situação de dívida como a gente tem, um déficit como a gente tem, para o mundo, acaba sendo penalizado, digamos assim, e trabalha com um prêmio maior. Então, eles estão otimistas, embora eles tenham aproveitado essas movimentações recentes de alta para reduzir a sua exposição. Então, verdade. Isso é um ponto importante também, né? Porque, na verdade, não foi um shift sem movimentação de preço, né? Foi uma mudança marginal de opinião depois da alta expressiva que teve em agosto. Eu não tenho esse gráfico aqui, falha minha, até poderia ter trazido, mas tem um gráfico legal que mostra que o brasileiro e o investidor brasileiro e o investidor estrangeiro tá na ponta contrária historicamente. Então, quando o brasileiro vende, ele compra, e quando ele compra, então fica invertendo essa posição. Então, esse fluxo de alta que a gente viu foi basicamente o estrangeiro voltando a botar um pé um pouco em Brasil, e aí o brasileiro vendeu para ele, já colocando ali um pouco dos lucros no bolso, porque também a gente sabe que não tá fácil.
e a galera tá mais cautelosa. Do lado dos multimercados, na maior parte dos casos, pessimismo com Bolsa Brasileira. Ou não tem posição ou tá vendido. Enfim, você comentou um pouquinho, a Verde zerou, fez bastante barulho, porque tem obviamente uma placa absurda e quando faz qualquer movimento a galera para olhar. Mas também acho que o nível de preço da Bolsa... Acho que é a mesma justificativa de um gestor de ações, né? Então a Bolsa andou, eles aproveitaram para reduzir ou zerar, só que como eles têm horizontes diferentes, o multimercado deveria ter um horizonte muito mais curto do que o gestor de ações. Boa parte deles zerou, ou eventualmente até entrou vendido, para justamente pegar esse trade eventualmente de uma virada de mão ali na Bolsa Brasileira. Mas eu acho que um negócio que a gente comenta há pouco, que eu fico pensando em casa, assim, cara, imagina o psicológico dos gestores multimercados, assim, nesse passado recente, porque é só notícia ruim, né? Muita crítica, os resultados são ruins e pelo que a gente viu, continuam, né? Então, assim, é um momento muito difícil, assim, muito resgate também, né? E aí, obviamente, tem muitos desses negócios que estão longe, mas eu tava fazendo uma leitura disso esses dias, assim, as principais casas, até se pegar as maiores, a redução de tamanho delas no passado recente é brutal. Tem casa que saiu de 30, 40 para 12, 15 bi e não para de cair. Enfim, tem outras casas que estão ainda menores. É um cenário que eu vejo muita cautela e eu tô vendo bastante humildade também por parte dos gestores, porque acho que, verdade seja dita, erros foram cometidos, né? Eles mesmo assumem isso no Stock Pickers e eu acho que erros não só de teses de investimento, né? Que a gente comentou aqui, pô, a principal S&P ninguém pegou, né? Tava todo mundo na ponta contrária. Foi o ativo que mais performou e tava todo mundo vendido. Fora, né? Ou de Exato. Fora. Então, assim, houveram erros, mas também erros de capacity, tá? De tamanho. Eu acho que... E aí fica uma visão minha também, né? A gestão dessa porteira não deveria ser do nosso, deveria ser do gestor, né? O gestor deveria saber até onde vai. Eu sei que é difícil, porque, assim, não tem uma matemática exata para esse troço e falar assim, qual é o tamanho certo de um fundo. É difícil dizer isso. Mas o dado que a gente tem, por mais que seja genérico, quando o fundo aumenta muito de tamanho, ele atrapalha a geração de retorno excedente dele. Então, conforme ele cresce, ele perde potencial de geração de alfa, que a gente fala. Então, houveram erros nesse sentido, mas assim, eu acho que mensagens ditas, broncas dadas, eu acho que o mercado está começando a pensar nessas reestruturações, está revisitando seus processos, revisitando seus times, né, revisitando tudo. Assim, eu tenho conversado muito com esses gestores e eu vejo muita preocupação assim, em revisitar tudo, entender onde estão os erros, o que precisa ser ajustado, para uma classe que definitivamente continua tendo a sua importância incontestável na construção de um portfólio diversificado. Mas que também abre espaço para outros mandatos, né? Então, quando a gente fala multimercado é muito genérico, né? Porque tem o macro, que é o primeiro que vem na cabeça, mas, pô, tem um long short ali que tem muita coisa boa indo bem pra caramba e de maneira descorrelacionada, e tá ajudando muito o portfólio aí, né? Enfim, tem estratégias mais nichadas, específicas, que até tem capacity menor ali, enfim, são fundos menores, mas que têm ajudado e performado muito bem e que estão ganhando mais relevância. E, inclusive, casas que antes eram mais esquecidas, que também estão performando melhor, justamente por serem menores, tem essa flexibilidade, estão acertando as teses, que também tem se destacado nesse momento. Mas o que eu escuto de Brasil é basicamente isso, uma visão... Até você pegar pela própria Expert, os painéis assim, dos gestores dos grandes fundos multimercados, você vê ali um pessimismo na galera. Na pesquisa que vocês fazem, tem mais opiniões também, né? Posso trazer um spoiler aqui? Por favor. Olha, você que tá acompanhando aqui no domingão o programa, fica ligado nos nossos portais de conteúdos, porque essa semana... Já faz o merchan, Por favor. Exatamente. Na terça-feira fica disponível pela manhã esse relatório, que ele é um relatório pré-Copom, que a gente entrevista os gestores multimercados macro presente na plataforma de fundos da XP. Animal. Então, eu tenho já a preliminar dessa pesquisa, com 30 respondentes, então já tenho aqui a amostra, que na geral é essa média de respostas, e é um consenso entre esses gestores uma alta de juros de 0,25. E é até interessante isso, tá mais contido, né? Assim, tá todo mundo achando, vai ter alta, mas com calma ali, que é um pouco do call deles, em que essa alta vem, mas vem de uma maneira mais controlada.
E aí o interessante é que a gente realiza essas pesquisas sempre antes das reuniões. E na última, o consenso era de uma Selic de 10,5 até o final do ano. Agora já está mais dividido. Então, 50% desses gestores acreditam em uma Selic em 11,75%. 11,25% é cerca de 23% desses gestores e o restante vai para 11,5%, 10% acredita em Selic a 12%, isso no final de 2024. Então tá bem pulverizada essa opinião sobre o tamanho da alta de juros no Brasil. E aí um ponto interessante muito, né, na linha dessa questão da atratividade para a Bolsa é que, de fato, nós acompanhamos uma redução. Teve uma certa estabilidade se você tirar a parcela de gestores que estão neutro em Bolsa Brasil, mas teve uma leve redução no posicionamento comprado. Então, tem ali cerca de 53%, incluindo o posicionamento neutro, que está comprado em Bolsa Brasil, mas muito nessa linha oportunística que a gente veio trazendo aqui, que não é todo mundo que eles estão com a perspectiva, não é todas as ações brasileiras que estão com perspectiva positiva, mas tem oportunidade na Bolsa. E aí, por fim, assim, de spoiler desse relatório, está muito atrelado também à questão da parcela comprado em Bolsa Global. Então, 50% dos gestores estão neutros. Aumentou esse número se comparado às últimas pesquisas. Então, eles estavam com a parcela comprada em Bolsa Global ao longo do ano, foi sendo reduzido com o tempo e agora a maior relevância, de fato, é para quem está neutro, está querendo aguardar ali, prefere ficar de fora da posição. Então, interessante essa dinâmica de cenário macro Brasil e também um pouco desse posicionamento. Aí, pesquisa completa que fala de juros, moeda, fala de tudo, exposição de risco, aí vocês acompanham com a gente. E onde vai sair? Sai no portal de conteúdos XP. Então, conteúdos.xp.com.br/fundos de investimentos. Boa, só pegar lá, é muito bom esse relatório. E só um extra aí nessa questão da alta porque vai ter alta lá fora e corte aqui, né? O contrário, né? Corte lá fora. Isso, perdão, isso. Contrário, perfeito. E aí, quando você pergunta pra eles, né, tipo assim, qual que é a sua opinião? Eles falam que o movimento para os dois lados deveria ser de 50 e não de 25. Mas eles acham que o que vai acontecer de fato é o de 25. Embora eles não achem que é o melhor movimento. O mercado acha que lá deveria cortar 50 e aqui deveria subir 50. Mas no final o que vai acontecer é 25 para lá e 25 para cá nos movimentos de juros. E por essa projeção seria um orçamento de 100 a 150 pontos, ou 125, né? Para chegar nos 10 e 11,75, né? Isso. Então, é isso. Cada um tem um número ali no final. E há quem argumente que 150 pontos de alta seria pouco para o Brasil. Exato. Os gestores que estão mais quem fica preocupados. Quem fica em dúvida ali é porque justamente como esse movimento de política monetária no Brasil, a gente tem mais ciclos, e são ciclos mais curtos, e por isso que nós estamos vivendo um ciclo de alta, de aperto monetário, enquanto a gente vai ver um afrouxamento nos Estados Unidos, que naturalmente quando você sobe a taxa de juros aqui e lá tá cortando, teoricamente falando, para efeito geral, você poderia dizer que você precisa cortar menos, por conta do efeito da política monetária americana aqui. Mas é isso, cada um tá com uma conta aí, a gente viu o consenso que a Clara trouxe pra gente e o dado apurado no final ser na terça. Inclusive, até pegando o gancho, a Kinea fala isso na carta deles de agosto. E você trouxe tá no próximo slide, mas assim, a temática da carta deles é sobre narrativas, até fazer alusão ao filme, é um filme clássico que traz essa perspectiva, que tem no enredo ali a questão de diferentes narrativas para o mesmo acontecimento. Aqui no slide é um gráfico que eles colocam para mostrar o quanto que oscilou a expectativa de mercado para o início do ciclo de cortes lá fora. Ou seja, virou o ano de 23 para 24, o mercado achava que iria cair em maio, os juros lá dos Estados Unidos. E de maneira bem equivocada, né? E aí isso evoluiu para julho, depois para dezembro, e o mercado jogou lá para frente, conforme os dados mais fortes foram sendo divulgados. E agora voltou para setembro, né? Que é a expectativa atual e que inclusive é o que deve se materializar muito em breve. Mas esse gráfico só ilustra o quão foi difícil, né, para os gestores tentarem prever a questão da condução de política monetária. Até o próprio Fed, Banco Central Americano, lá em novembro, né, ele deu aquela grande mudança no discurso,
dizendo que a expectativa era de corte no início e, naturalmente, né, não foi o que aconteceu. Então, aqui, né, também coloca nessa questão das narrativas, porque é o que você comentou, assim, falando de Bolsa Brasil. Tem essa narrativa de que o juro lá fora vai começar a cair e isso vai ajudar o Brasil e, com isso, o Banco Central ou não deveria subir juro ou poderia ser muito mais gradual do que os dados indicam, por exemplo, que a inflação vai seguir, a inflação corrente está controlada. Então, isso é uma narrativa. Só que outra narrativa é de que a atividade segue muito forte, o desemprego está nas mínimas, as expectativas de inflação estão desancoradas, a inflação, embora incomportada, está acima da meta, e tudo isso corrobora para a visão de que sim, vai ter que subir juros e não é pouco. Então é curioso, porque essas narrativas e ideias coexistem ao mesmo tempo, e lá fora também, nos Estados Unidos, na parte do mercado de trabalho, existem diferentes opiniões, narrativas de que uma delas, o mercado está desacelerando como parte do processo de desaquecimento da economia, processo natural, conforme o nível de juros, está restritivo, etc., inflação caindo, corrigindo, convergindo, né, para a meta. Isso é uma opinião, que seria o pouso suave. A outra opinião é de que a taxa de desemprego está aumentando, mas é porque está tendo um fluxo de imigração muito forte. Ou seja, pelo lado da oferta do trabalho e não da demanda, que seria as empresas. E por outro lado, a atividade tá em níveis fortes, patamares que não são condizentes com essa opinião de pouso suave. E com isso tem esse receio em relação à economia aquecida. Né? Até tem outra narrativa, que é a narrativa de recessão potencial. A economia, será que vai entrar em recessão? Então, tudo isso para ilustrar que existem dados e argumentos. Se você quiser construir uma opinião macro e uma historinha para corroborar com essa opinião, existem dados econômicos que você vai catar alguma coisa que vai te concordar com a tua opinião. Essa é a dificuldade hoje que os gestores macro têm enfrentado. Eu queria até compartilhar um pouco, muito nessa linha, né, desse tema da Carta da CNEA. Saiu recentemente um memo do Howard Marks sobre o senhor mercado calcula mal. Muito interessante de ler, porque além de fazer uma reflexão dos últimos acontecimentos dos mercados, a carta ela fala um pouco sobre como o mês de agosto, assim como nos últimos tempos, serviu como um lembrete da natureza imprevisível do mercado financeiro. Então foi um mês que começou com otimismo, uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, uma trajetória de recuperação econômica, e logo na sequência foi interrompido por um choque externo, em especial no Japão. Então, a carta ela fala sobre esse catalisador para a volatilidade, só que ainda assim o mês conseguiu, a partir da segunda metade do mês, né, mesmo com toda essa volatilidade, você comentou que o índice de volatilidade subiu bastante, se recuperar. Então, traz muito essa questão o que é esperado e o que de fato acontece, a questão do efeito dominó, do contágio global, de temas que não necessariamente dominam os mercados, que passam a dominar de uma maneira mais impactante, então nas diversas classes de ativos, foi o caso do Japão. Traz também toda a questão do efeito manada do investidor, de como essa psicologia do investidor referente à formação de preços traz essa oscilação rápida entre um otimismo exacerbado e logo na sequência um pânico em relação ao que está acontecendo nos mercados, vamos ter recessão, não temos essa mudança de tom. E traz muito nesse memo, nessa carta, né? Ele acaba trazendo muito forte a importância do longo prazo, que a gente acaba sendo vocal nisso. Então, esse tipo de volatilidade, segundo ele, acaba trazendo ao investidor uma visão de oportunidade para aqueles investidores que estão mais acostumados com esse perfil mais estratégico, né? Então, ele aborda que a volatilidade ela pode ser vista de uma maneira oportunística. Então, para o investidor avaliar as posições e olhar para agosto como um lembrete de que é importante olhar para essa composição de carteira de uma maneira mais oportunística. Então, assim, acho que trouxe esse comentário porque traz muito um pouco dessa questão de mudança de tom. Então, a gente está acompanhando isso nos últimos 4 anos.
mês vai ter recessão, no outro pouso suave, no outro não necessariamente. Então, isso acaba trazendo ali para o investidor essa cautela. Então, ele aborda muito a questão da irracionalidade, como os mercados tendem a reagir de maneira irracional em momentos de pânico, como isso foi visto nos últimos anos com quebra de correlação nos mercados, e esse componente do investidor de como ele enxerga as classes de ativos versus como, de fato, o mercado acaba se comportando. Então, todos esses efeitos dentro da carteira do investidor para esse tipo de comportamento. Então, basicamente, é olhar para essas volatilidades como uma oportunidade disfarçada e sair um pouco, né, desse view que a gente, para quem está no dia a dia acompanhando as notícias, é fim do mundo quase todo dia. Fim do mundo, não vai acabar, fim do mundo vai acabar. Então, ter aquela cautela, como o Collazo comentou, né, como é que está o psicológico do gestor macro. Então, para aqueles que têm um processo muito bem estruturado, conversando até com alguns, eles estão, aspas, bem grandes, porque a indústria está passando por um movimento de resgate, eles estão com aquela cabeça de, olha, tendo aqui, eu tenho uma parcela do meu passivo que é mais estável, eu tenho uma tranquilidade em relação ao que vem na sequência, e aquela tranquilidade de focar no longo prazo. Então, trouxe mais essa visão, deixo a sugestão aqui para vocês, porque acho que está muito bacana a forma como ele ilustra, né, esse atual momento do mercado, trazendo o senhor mercado ali como uma personificação. Eu recebi muito essa carta porque eu escrevo uma coluna no Infomania que eu finjo que eu sou o senhor mercado. E aí a galera me mandou falando, ele te copiou aí, cobra royalties. Tá doido, filho? Mas o lendário investidor Howard Marks está uma máquina de soltar memes que acho que nos últimos tempos saiu vários, né? Total. Para a felicidade do público leitor. Exato. O que você trouxe aí da Adam? Trouxemos também a carta da Adam, e que é interessante porque quando a gente olha a indústria dos fundos macro, no ano de 2024... a gente mostrou as métricas, né, de que a média da indústria está abaixo do CDI, e se você olha a indústria inteira, né, dos que a gente acompanha são um pouco mais de 100. Tem 8 que estão acima do CDI no ano, né, para mostrar a dureza que tem sido operar com base na elaboração de cenários macroeconômicos. Mas a Adam é uma gestora que está liderando o ranking, né, e ela acertou o cenário, né, e é curioso que parte dos motivos pelos quais ela acertou o cenário é uma ideia interessante que ela coloca na carta, né? Acho que tá as letrinhas aqui, mas a gente vai explicar, de que alguns modelos econômicos e relações estruturais que os gestores utilizam para fazer projeções e tudo mais, às vezes até algumas regrinhas de bolso, né? Como a tal da regra de Sam, do mercado... Quando a taxa de desemprego sobe X pontos percentuais, desde as suas mínimas, vai acontecer uma recessão. Coisas assim, não tem uma garantia, uma relação de causa e efeito de que vai continuar para sempre. Ninguém afirmou isso, né? Então você deveria utilizar isso como uma ferramenta adicional, mas não confiar a construção de todo o teu cenário nisso. Né? Então eles mencionam aqui no texto da carta de que, até citam Karl Popper, né, dizendo que o sucesso de uma teoria está condicionado à sua capacidade preditiva. Mas o problema é que o mundo dos investimentos, a validação dessa relação, ela pode demorar bastante. Então é uma ideia de que o gestor ele errou, digamos assim, porque ele acreditava que uma relação entre taxa de desemprego ou então e inflação, por exemplo, ia permanecer, relações quaisquer entre as classes, o que não aconteceu até então, ele perdeu dinheiro. Pode até ser que aconteça, conforme o cenário se desenrole, mas até acontecer já passou um período que o cotista não aguentou, que o cotista já resgatou dinheiro, que ele já perdeu um valor financeiro relevante. Então, por isso que é difícil de você se confiar 100% do cenário nessas relações econômicas, econométricas. E eles continuam aqui no segundo parágrafo que a gente colocou no slide, que mais importante do que conhecer esses modelos econômicos e as teorias envolvidas é saber quais são as suas muitas limitações, enquanto lentes de uma realidade que é complexa. A realidade que a gente vive, os comportamentos dos investidores, comportamentos de preços de ativos, né? Então, eles até mencionam que replicam modelos utilizados pelos bancos centrais, utilizam os modelos próprios, mas é preciso sempre ter essa pitada de ceticismo. Então, dito tudo isso, eles tinham a visão
desde o ano passado, né, de atividade mais forte, conforme os dados divulgados, de que a inflação não iria arrefecer tão facilmente, de que o nível de juro não estava tão restritivo quanto boa parte do mercado acreditava. Então, as grandes apostas que eles carregaram foram na alta dos juros, que a gente chama de posições tomadas, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, compradas em bolsa, né, porque a atividade está muito forte, o consumo não arrefeceu, então isso é bom para lucro de empresa. Na parte do dólar também, comprar dólar contra a moeda brasileira, em função de todos os desafios aqui do Brasil, mas também dessa força da economia americana. E, por fim, a tese mais específica de ouro, né, que eles carregaram nesse período. Tá então, indo super bem. Que está indo super bem esse ano, subindo mais de 20%, se não me engano. Não para de Então, foram parte das ideias dos trade ideas que eles capturaram e que refletem na cota do fundo, que está indo muito bem. Eles passaram por períodos difíceis, né, nos últimos anos, mas esse ano eles estão indo muito bem. Acho que vale citar aqui entre os fundos macro. Boa. Vamos seguir para e na sequência, aqui para fechar os fundos macro, é uma casa que você até entrevistou, Colazo, na Expert. Isso. Conversou lá com o gestor Luiz Parreiras. Isso. Né? E o que Já eles cantou comentaram um pouco da lá de... Não, falou tem até um corte bem legal que o Olavo postou nas nossas redes que é sobre isso, assim. Ele foi bem vocal em dizer que o momento da Expert ali marcava o maior pessimismo da Verde com a Bolsa Brasileira desde 2016. Isso é bem emblemático. Bem emblemático. Então, tem esse corte lá bem claro e, bom, tá escrito aqui em palavras. E depois, logo na sequência, vem a notícia, né, dizendo que a Verde tinha zerado a sua posição em bolsa. Aqui o trecho da carta, a gente colocou isso só para destacar que eles comentam da forte alta que o índice teve, até decorrente de fluxos estrangeiros e um certo otimismo que o início do ciclo de cortes nos Estados Unidos iria trazer para fluxo de capital para mercados emergentes, mas eles não acreditam que isso supere os fundamentos preocupantes de Brasil, e aí especificamente a parte fiscal do país. Eles destacam bem isso na carta e detalham todos os receios deles, que, diga-se de passagem, historicamente a Verde sempre foi muito vocal, desde o governo Lula, Dilma, com a questão dos gastos. E hoje, também levando em consideração o ciclo de alta de juros prestes a ser iniciado, eles aproveitaram essa alta para vender parte das posições e também redear, né, ou seja, de modo a neutralizar a exposição em bolsa. Isso é bem emblemático, né, porque a Verde é conhecida por carregar essa exposição quase que sempre comprada. Não é sempre, porque já teve momentos zerados, né, como no governo Dilma, mas hoje retorna a essa exposição zerada na Bolsa Brasileira. Perfeito. Então acho que aí a gente encerra a parte de multimercado, né? E aí, para fechar, falando de bolsa, até a gente trouxe aqui um trecho da carta da Esquadra, e o que eu queria destacar aqui da carta deles, né, é uma ideia interessante dos argumentos que os investidores utilizam para avaliar a Bolsa Brasileira, né? Às vezes fala muito do índice. O múltiplo do índice tá barato, tá caro, relacionado à média histórica. Eu acho que teve um derating, ou seja, uma queda estrutural dos múltiplos das empresas. E o que a Esquadra traz como argumento é o fato de que parte das empresas brasileiras, as histórias vencedoras de empreendedorismo, de crescimento, elas não estão listadas no Brasil. Então, quando você olha o Ibovespa, não tem embutido no retorno do índice, nas avaliações de múltiplos, casos como o de Mercado Livre, que não é exatamente uma empresa brasileira, mas que tem boa parte das receitas atreladas ao Brasil. Mercado Livre, da Argentina. Nubank, XP, Stone, PagSeguro e Banco Inter. Então, assim, essas histórias, elas não estão contidas na análise do Ibovespa. E quando você inclui, né, até na tabelinha que eles colocam, no período de julho de 22 até junho de 2024, ou seja, no período de 2 anos, no qual o índice subiu 25% no acumulado,
o índice mais essas empresas, ou seja, o índice reponderado por essas empresas, essas 6 empresas que são listadas lá fora, subiu 44%. Né? Uma diferença anualizada de 8%, então é uma diferença bem relevante, que muda um pouco da história, né, de argumentação a respeito das ações do Brasil. A carta da Esquadra, diga-se de passagem, é uma carta bem completa. É uma carta que tem o título semestral, mas na verdade eles publicam conforme a originação das ideias e do conteúdo. A última tinha sido há 2 anos atrás, em 2022. Mas é uma carta bem elaborada, que fala tanto dessa avaliação mais geral da Bolsa, quanto de... Até interessante nessa carta, né? Eles colocam alguns argumentos citados contra a Bolsa. Em relação à parte fiscal, questão da atratividade da renda fixa, do retorno histórico, dos múltiplos. E eles vão rebatendo, né, parte desses argumentos ao longo da carta. E, por fim, colocam essa ideia, né, das histórias de crescimento que estão fora do índice e não estão capturadas, ou seja, o valor intrínseco dessas histórias não está capturado no índice. Até, na verdade, tira valor do índice, né, que é o caso dos grandes bancos, das empresas de consumo. Parte do valor intrínseco dessas empresas tradicionais é roubado pelas histórias de crescimento. Né? Assim como acontece em qualquer mercado, né, dos Estados Unidos, o índice americano, se você olhar 10 anos atrás, as top 10 empresas são bastante diferentes do que são hoje. Justamente porque novas empresas surgem e roubam valor de mercado das empresas incumbentes. Dinâmica do capitalismo. Então, a Esquadra traz essas ideias e, por fim, eles fecham a carta falando dos cases que eles carregam, as histórias micro, e aí são detalhes bem específicos, né, de Equatorial e demais empresas da carteira deles. Então, até recomendo aqui a leitura, que é uma leitura extensa, mas que traz bastantes insumos aqui para o mercado de ações do Brasil, e até uma mensagem otimista, né? Acho que, como você comentou, os gestores de bolsa, eles tendem a ter um viés mais otimista, mas aqui o horizonte de investimentos é completamente diferente do horizonte da Verde, dos demais gestores de multimercado. O benchmark é diferente, o horizonte de investimentos é diferente, né? Então é difícil de comparar as argumentações utilizadas. Muito bem. Temos mais, Davi Fontinelli? E com isso encerramos as cartas. Bem. Vamos para o nosso momento de dica cultural? Vou começar dessa vez. Eu tenho uma boa aqui. Porque a gente falou de Jackson pra cacete esse programa aqui. E quando eu tava, acho que no último dia, eu fui falar com o César Paiva, da Real Investor. Eu gosto muito dele. Ele me puxou de canto, a gente ficou batendo bola, a gente gravou também. E aí ele falou assim, cara, vou te dar uma sugestão de conteúdo. Ele deu a sugestão, explicou tudo porque eu assisti, eu tô aqui pra repassar pra frente, porque era boa a sugestão. Mas no HBO Max tem o documentário de um cara chamado Carl Icahn, que eu acho que nem todas as pessoas conhecem. A galera que vai falar dele geralmente fala que ele é um Buffett do mal, mas não é nada de Buffett do mal, é só porque ele é um pouquinho mais ácido, do que o bom velhinho de Omar. Mas o Carl Icahn é um dos maiores investidores da história da Bolsa Americana. Ele fez um patrimônio de mais de 20 bilhões de dólares investindo em ações. É o Carl Icahn? Isso. Esse cara que foi ativista contra a Apple. Isso, então ele investiu... Ele fez a carreira dele investindo em ações e uma das características é o ativismo. Então, ele participou de vários hostile takeovers, né? Que é quando você toma o controle da companhia, ele mexe na empresa, ele demite diretor, ele pressiona CEO. Polêmico. Ele é polêmico. E uma das passagens mais polêmicas, que também tem um próprio seriado, que tá na Netflix aí, que é de Herbalife, que foi uma tese que ele estava comprado em Herbalife e o Bill Ackman, que é outro gestor... Ele brigou com o Bill Ackman. Bill Ackman estava vendido, Bill Ackman estava dando uma entrevista ao vivo, acho que na CNN, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Convidaram o Carl para entrar no meio do programa ali ao vivo, para eles ficarem brigando, e os dois ficaram brigando, e no final quem ganhou foi o Carl Icahn. Que, enfim, Herbalife depois subiu pra caramba, e o Bill Ackman encerrou o investimento, mas... Essa série específica, além de mostrar essa passagem da Herbalife, mostra a história toda de vida, um documentário, né? Como se fosse o Becoming Warren Buffett, do Buffett.
É a mesma lógica, só que do Call eu acho bem legal pra conhecer a história. Ele tem um jeito meio excêntrico, é interessante de ver como é que ele pensa. Não só sobre investimento, mas sobre vida também. Então fica aí minha sugestão. Boa, muito bom. É HBO Max. HBO Max. Depois você passa o teu Passo. pra gente. Boa, vamos lá então. Minha dica é de um livro. É um livro que eu tô lendo no momento. E se chama, em inglês, Slow Productivity. Então, produtividade lenta. E ele traz um conceito que tá entrando na minha cabeça, né? Que é uma grande crítica à noção de produtividade relacionada à quantidade em horas de trabalho, e que a pandemia só acelerou, esticou muito isso, que é uma noção muito relacionada à era industrial, né? Ou seja, produtividade, quanto mais você trabalha, mais você produz, mais você é produtivo. Só que o trabalho, ele chama o termo o knowledge work, ou seja, trabalho cognitivo, que é qualquer tipo de trabalho agente do mercado financeiro, do setor de serviços, etc., que envolve algum tipo de esforço cognitivo para você gerar esse resultado, ele não funciona nessa lógica. Né? Quanto mais você trabalha, melhores decisões você toma. E para o mercado financeiro, principalmente, né? A gente que lida com decisões de investimento, a maioria das pessoas que trabalham no mercado financeiro, tem essa pressão, né, por preencher a agenda, a carga de trabalho, mas isso não necessariamente vai resultar em melhores decisões, ou seja, a maneira como a gente pensa, e ele vai desenrolando por várias... vai desenrolando essa ideia em vários pontos, e o cerne é desenvolver essa produtividade lenta, que é você desacelerar o seu ritmo de trabalho em prol de grandes conquistas. Até interessante que ele cita grandes conquistas de cientistas, prêmios Nobel, artistas, e na verdade foram pessoas muito lentas, que em 5 anos, 10 anos desenvolveram uma peça de teatro famosa. E aí, nesse período, teve vários momentos de não produtividade, mas em prol dessa grande conquista, né? Então é bem interessante essa ideia. Muito bem, Davi Fontinelli. E você, Clarinha? Boa. A minha indicação é até engraçado, porque eu fiz uma rodada de compras de livros nas últimas semanas, e aí eu tinha lá, peguei um de avaliação de empresas, outro de real estate, outro focado em portfólio, bem diversificado mesmo, que eu falei assim, até o final do ano vou aprofundar nesses temas. E aí a minha queridíssima esposa, minha sócia de referência, ela comprou um livro. Então comprei 4 livros, ela comprou um livro. E eu lá com minha lista de leitura, 4 livros para pegar. E esse livro, ele inclusive já foi um dos livros recomendados no Outliers, que é o podcast que hoje eu apresento ali ao lado do Anversa e do Sgavioli, que é o Outlive, que é a arte e a ciência de viver mais e melhor, que é do Peter Attia. E o interessante é que aí eu comecei a ler o livro, e aí eu tava eu tenho lá minha pilha de livro, eu peguei justamente o que eu não tinha escolhido, e ele fica de sugestão porque ele traz muito, apesar de não falar diretamente sobre o universo de mercado financeiro, ele traz muito essa questão do longo prazo, de como você conduz a sua vida, como você conduz as suas tomadas de decisão focando no longo prazo. Traz também, né, traz uma abordagem de vida muito interessante, que eu acho que a gente está sempre nessa correria no dia a dia, focado, né, em trazer ali retornos, olhar para os investimentos, olhar para tudo e olhar para essa ciência de você olhar para a sua vida de uma maneira mais longeva é muito importante. Então foi um que não estava na minha listinha lá toda técnica, mas que eu deixo de recomendação aqui, porque ele realmente é um livro muito bom. Todos os gestores estão recomendando esse livro, né, Clara? E aí... Inclusive o nosso o presidente do Conselho de Administração da XP, Davi Benchimol, também já indicou. Perfeito. E aí tem um negócio, tem uma passagem engraçada sobre esse livro, pra você ver quão bom ele é, eu acho, assim. Porque os gestores mudam de comportamento, né? Pelo menos os meus amigos ali, né, que leram e recomendaram também. Mas às vezes uma galera nem falou do livro, e aí chegou assim, não, porque agora, chega assim, né, barba feita lá, os amigos ali, treinando, dieta, não sei o quê, aí eu viro e falo,
Você leu Outlive, ele? Sim. Foi por isso que mudou, né? Tá preocupado com sono, tá? Mas o livro realmente é muito bom, é uma recomendação aí bem ampla. Então, Clara mandou muito bem recomendar pra vocês. Clara, aliás, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer ter você aqui no Carteiros. Volte mais vezes, tá? E enquanto você não voltar, a galera te encontra no Outliers. Encontra no Outliers e lá no portal de conteúdos com os relatórios, semanalmente falando da indústria de fundos, retorno, Aí. Então... E aí nas redes sociais também, LinkedIn é a minha super recomendação, que todos os relatórios vão direto pra lá em E primeira eles são mão. gratuitos, né? Gratuitos Pô, e então, liberados. pelo amor de Deus, gente, se você não lê esse negócio aí, é preguiça. É a única resposta. Conteúdo de graça. Não, e de de alta alto qualidade. nível, é. Tá doido. Que isso. Davi Fontinelli, Obrigado. obrigado. Mais viu, uma. cara? Boa, mais um. E Mariana Shimojo, que se despede do Carteiros do Condado, se despediu do Stock Picker, se despede de mim, se despede do Carteiros. Você me odeia, Mariana Shimojo, é isso? Tá minha brincadeira. Bom, se o Carteiros do Condado... Acho que assim, tem um ponto interessante, né? Eu brinco que o Stock Pickers é quase que uma ONG, que ninguém sabe exatamente o que ganha trabalhando aqui, entendeu? Ninguém sabe fazer uma correlação, mas todas as pessoas, embora o nosso time não seja tão grande, é pequenininho, né? Acho que o que eu mais me orgulho desses últimos quase 3 anos à frente do programa, se perguntam pra mim, né? Qual que é a maior diferença, assim, com vocês da outra gestão? Aí eu falo, o amor. Porque acho que todas as pessoas que trabalham no Stock Pickers, todas elas trabalharam por amor, assim. Todo mundo ali, todos, sem exceção, fizeram mais do que deveriam, né? Ficaram mais tempo do que deveriam, fizeram tudo a mais, sabe? Under promise, over deliver, foi 100% do tempo. Eu acho que a maior motivação pra fazer isso é o que o Steve Jobs fala lá sempre sobre a paixão, né? Você tem que ser louco o suficiente, porque se você for racional demais, você não aguenta. E eu acho que a gente pegou uma baita de uma bucha, sinceramente, porque foi difícil, não foi fácil. E a gente chega aqui, pô, com um programa, ficou em 9º lugar do Brasil no IBEST, já saiu o resultado, pegamos o 9º. Tinha o único podcast da lista. Contra várias plataformas, a gente ficou em 9º, não ficamos em último aí dos 10. Ficamos em 9º. A gente queria o primeiro, a gente vai buscar. Pô, as redes sociais cresceram pra caramba, o canal no YouTube ganhou placa, e só aconteceu tudo isso porque existe Neymar. Então, Mariana Shimojo, muito obrigado por ter feito isso aqui possível. Se não fosse você, não daria. Semana que vem tem mais Stock Pickers, daqui um mês, mais um episódio do Carteiros. Um beijo. Tchau.